Evangelho de Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 14 até o versículo 17. Lucas 16, de 14 a 17. Diz assim a palavra de Deus: Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridiculizavam. Mas Jesus lhes disse: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Amém. Os perigos eternos da avareza. Nós vamos pregar sobre esse tema. A Escritura diz que a avareza é idolatria. E que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Isso significa, irmãos, que a avareza ela tem consequências eternas. Ela compromete eternamente a alma de um pecador. É uma doença espiritual perigosíssima. E ela tem tudo a ver com a forma como nós encaramos o dinheiro e os bens. Avareza, a definição de avareza, é aquela vontade mórbida de acumular. De acumular, de acumular. O negócio dele é soma e multiplicação. Divisão e subtração, nem vi. Normalmente a gente chama pirangueiro. Pirangueiro que não quer gastar, mas o avarento, ele quer acumular. Ele se torna sovina porque gastar diminui o acúmulo. Isso ele não quer. Então, com esse princípio no coração de somar e multiplicar, ele dispõe pouquíssimo para si, para a sua família, ou quase nada, muitas vezes. Como aquele rico caminhoneiro. De tanto que acumulou, ficou com uma pequena fortuna, mas muito dinheiro. Mas ele não gostava de comer na estrada. Parava o caminhão debaixo de uma árvore ou de um posto e abria umas cocadas que a esposa fazia em casa para a viagem toda, 15, 20 dias. Tomava água e partia para a viagem. Foi enfraquecendo, enfraquecendo, enfraquecendo. Chegou um momento que morreu de fome. Não pôde mais comer. Deixou uma pequena fortuna que amealhou para ser disputada na tapa, na bala, como quer que seja. Nesse particular, meus irmãos, há dois modos de se encarar o dinheiro. É o modo mundano, o modo maligno, e o modo bíblico, que é o modo divino, como Deus ensina na sua palavra. O mundo nos ensina a desejar ter muito dinheiro, guardá-lo, reconhecer que nele está toda a fonte de poder. É com dinheiro que eu posso comprar, posso adquirir tudo quanto eu desejar, posso ter prestígio, ter importância pessoal, fama. E daí surge o acumular, aquela ganância. Mas a Escritura diz diferente. Ela diz: o dinheiro deve ser seu servo. Você não pode ser servo do dinheiro. O dinheiro precisa ser servo do homem. E o homem deve usar o seu dinheiro para suas despesas, fugindo da ostentação, né? Claro. Contentando-se com uma vida modesta, sem luxos, sem exageros, para que seja possível separar boa parte que tem para financiar o reino de Deus, a evangelização, as missões, a igreja. É assim que a Escritura orienta. Jesus ele advertiu reiteradamente que os crentes não guardassem tesouros, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões escavam e roubam, que é aqui na terra, mas que procurassem se acumular tesouros no céu, onde nem a traça alcança e onde os ladrões não escavam nem roubam. Ele ensinou insistentemente que deveríamos buscar em primeiro lugar os interesses do reino celestial. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Ele disse a um jovem avarento, amante do dinheiro, que julgava ter a vida eterna:
que ele se desfizesse de todos os seus bens, desse aos pobres e voltasse e o seguisse, que teria o tesouro no céu. Você vai ter a salvação, faça isso. E o jovem rico não quis. Preferiu continuar perdido, mais agarrado no seu dinheiro, do que se desfazer dos seus bens, dar aos pobres, mesmo que ele tivesse a garantia da vida eterna. Vejam que troca absurda ele fez. Jesus mostrou com isso que ninguém entra no céu junto com a sua avareza. Quando se intenta viajar para um desses países aí do primeiro mundo, irmãos, você vai no consulado e diz, cadê a carteira de imunidade? Primeira coisa que ele pede, a carteira de imunidade. Depois, evidentemente, do passaporte, de declarar o que vai fazer, sua carteirinha de imunidade tem que estar rigorosamente em dia, atestando não possuir nenhuma dessas moléstias de países do terceiro mundo. Você só entra lá imunizado. Assim também com respeito ao reino de Deus. Ninguém entra lá se não estiver imunizado contra a avareza, esse terrível mal. E a vacina está aqui, ó, na Escritura. A Escritura é a vacina. O contexto dessa passagem que nós lemos é o seguinte. Jesus, ele contou a história dos 2 filhos. Aqueles 2 filhos, que um era gastador, era chamado pródigo, e o outro trabalhava ali com o pai. E Jesus disse, esses 2 camaradas, ambos são avarentos. Eles amam dinheiro. Um gosta muito de gastar. Ter para gastar, dissipar. E o outro de acumular. Mas ambos são avarentos, eles amam o dinheiro. Depois que Jesus contou essa história, ele ainda deu uma reforçada com a história do administrador infiel, que nós vimos domingo passado. E quando ele contou a história do administrador infiel, ele fez na aplicação severas advertências aos seus ouvintes, mostrando-lhes que gastar prioritariamente com o reino de Deus aqui na terra é ser fiel no pouco. E as pessoas que são fiéis no pouco aqui na terra serão colocadas sobre o muito no reino de Deus, pelo Senhor. Porém, quem assim não fizer, quem for mesquinho para com o reino de Deus, é porque ainda serve ao dinheiro, ainda é um idólatra, e nada tem a ver com Jesus e com o seu reino. Porque ninguém pode servir a 2 senhores. Ele se escolha, ou você serve a mim ou ao dinheiro. Ninguém pode servir aos 2. E no texto dessa oportunidade, Jesus vai mostrar que todos os que se sentiram incomodados com o seu sermão, levantaram-se logo e tiveram uma reação terrível, irmãos. Comprovando que nada tem a ver com o reino. Realmente são avarentos. Estão incorrendo em perigosa ameaça da danação eterna, por conta desse mal terrível. Então, com esse título, Os Perigos Eternos da Avareza, eu trago as lições contidas aqui no texto, com o propósito de que você use a pregação para sondar o seu coração. Irmãos, nós temos no nosso peito um coração corrupto ainda. Eu sinto no dia a dia os ataques da avareza. Todos nós sentimos, irmãos. Tenha dinheiro ou não tenha, a avareza não é um mal que atinge só ricos, atinge o pobre também. Ele pode não ter nem um salário mínimo, mas ele pode ser avarento. Então, nosso propósito é que a pregação sirva para que você sonde o seu próprio coração, a fim de medir o nível de controle da avareza na sua vida, e assim tomar as providências necessárias de correção. Então, o primeiro perigo eterno da avareza, qual é? Ele conduz o avaro a desprezar a palavra de Deus. Esse é o primeiro perigo. O avarento ama o dinheiro. Então, tudo que vem da palavra de Deus, que agrida aquilo que ele ama, ele despreza. Versículo 14. Os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isto e o ridiculizavam. A reação dos fariseus, a parábola contada por Jesus, foi considerá-lo ridículo. Não foi considerar a parábola ridícula, não. Eles consideraram ridículo foi Jesus. E o ridiculizavam. Ridículo é algo sem valor, algo vil, desprezível, digno de zombaria e escárnio. Alguma coisa que não tem o mínimo valor, que você zomba. Ridículo. É isso.
Foi assim que eles consideraram Jesus, por conta da verdade que veio de Deus, que ele contou. Capítulo 15 de Lucas, uma página atrás, versículos 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Observe aqui. Eles aqui estão murmurando contra Jesus. E voltando para o versículo 14 do capítulo 16, estão ridiculizando Jesus. Ou ridicularizando, que é a mesma coisa. Sabe por que eles tiveram essa reação, irmãos? Porque o ensino de Jesus tocou na ferida deles. Imagine você com uma mão cheia de artrite, de artrose. Você faz fisioterapia todos os dias ali na clínica. Aí você encontra uma pessoa antiga na rua, e é aquele cumprimento, e ela aperta sua mão e dá um aperto, que você vai na lua e volta da dor. Tocou na ferida. Você está com um ombro, uma bucita, irmãos. Não pode nem fazer assim. Aí você encontra um amigo, lhe dá um abraço efusivo, dá aqueles tapinhas nas suas costas, aquele tapinha violento, que depois ali tem que chamar o SAMU. Tocou na ferida. A reação é difícil. A dor é insuportável. Pois foi assim que eles reagiram ao ensino de Jesus sobre o conceito de Deus, sobre finanças e bens. Todo avarento reage assim, diz o versículo 1. Os fariseus que eram avarentos o ridiculizavam. Irmãos, Deus já tinha dito através do profeta Isaías: olha, os pensamentos de vocês não são os meus pensamentos. Os caminhos de vocês não são os meus caminhos. Nós somos diametralmente opostos. Eu estou por um lado, vocês por outro. Ele disse isso ao povo incrédulo de Israel. Mas na conversão, o homem que ia em sentido contrário a Deus, olha, dá meia volta, eu vou ver. E agora vai no sentido de Deus, acompanhando o Senhor. Daí o apóstolo diz em 1 Coríntios 12,15: nós, porém, temos a mente de Cristo. É uma mudança. Então é preciso passar a pensar dinheiro, bens, como Deus pensa e ensina aqui na sua Escritura. A partir do novo nascimento, nós vimos aqui hoje, pela providência de Deus, na leitura da confissão, Deus começa uma obra de reforma no nosso coração, irmãos. Ele começa a nos conformar à imagem de Cristo pelo processo da santificação. Agora, isso não é uma obra instantânea, como o novo nascimento, mas é um processo feito ao longo da vida. Mas é um processo de grande aceleração. Não é um processo lento, não. Eu sou avarenta, daqui uns 10, 20 anos o senhor vai trabalhar em cima. Não. É uma coisa rápida. Que ele começa a mostrar a sujeira na sua vida, vai jogando fora aquilo. Por isso que precisamos continuamente ouvir a pregação, o ensino, para que essa mudança aconteça tanto mais rápido, melhor. Agora, a mudança é exclusiva do crente, na vida do crente. E ímpio não se converte, não, nem deixa a avareza. Ele ama, ele quer continuar na avareza. Mas o crente não. Nós temos a mente de Cristo. A nossa reação, irmãos, ao ouvirmos da palavra de Deus, deve ser de temor, né? de medo, de consideração à palavra de Deus. O Senhor disse assim: porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem eu olharei, o homem para o qual colocarei os meus olhos, o meu foco é este. 2 pontos. O aflito, o abatido de espírito e aquele que treme da minha palavra. Isaías 66, 2. É esse homem que ouve a minha palavra e se corrige, para quem eu olharei. O avarento não. Ao ouvir a palavra de Deus, ele despreza, ridiculiza, reage, né, de forma trabalhada. Isso é perigo eterno, irmãos, porque a Escritura diz que os avarentos não herdarão o reino de Deus. Diz claramente. Ela apresenta uma lista e diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos. Completa com bêbados, maldizentes, roubadores. Nenhum desses herdará o reino de Deus.
1 Coríntios 6, 9 e 10. Não tem como entrar no reino de Deus. Então, essa é a nossa primeira lição. O avarento, irmãos, ele é conduzido a desprezar a palavra de Deus. A sacrossanta palavra de Deus, aquela que Deus vela sobre ela para cumprir, aquela que é o suprassumo de Deus, a sua palavra, o avarento despreza, porque a sua avareza o conduz a isso. Vejam que coisa grave. A segunda lição, o segundo perigo eterno da avareza, ela engana o avaro com outro modo de justificação. Como é que nós somos justificados? Pela confiança em Cristo. Não é verdade? É pela confiança em Cristo que nós somos justificados. Deixamos de confiar em nós, passamos a confiar em Cristo. Em que o avaro confia? Nos seus bens, nas suas riquezas. Aí chega o pregador e diz: deixe de confiar nas suas riquezas e nos seus bens. Passe a confiar em Cristo Jesus. Tá doido? Eu faço isso de forma nenhuma. Eu tenho o meu método de justificação particular. Faço minhas coisas boas. Com o dinheiro que eu tenho, faço minhas coisas boas. Quais? Um dia eu dei um bolo de goma a uma senhora. Um dia eu dei uma pamonha a não sei quem. Um milho cozinhado, aproveitando a época de São João, que o milho estava... É assim, irmãos. É absurdo isso. Então, a avareza conduz o avaro. Ela engana o seu coração, dizendo: aí existe outro método de santificação. Não é esse que o pregador está dizendo, não. Veja a primeira parte do versículo 15 de Lucas 16. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Irmão, numa simples frase como essa, tem dois enganos terríveis aqui que a avareza engana o avaro. Dois enganos terríveis. Presta atenção. O primeiro engano é que a avareza leva o pecador a tentar se justificar pelo seu próprio esforço. Olha, mas Jesus lhe disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos. E o segundo perigo, diante dos homens. Tem um erro gravíssimo aqui nessa frase, diante dos homens. Vamos falar sobre o primeiro. Jesus já tinha dito em Mateus 23 que os fariseus, a prática deles, que Jesus denunciou, é que eles gostavam de aparecer muito, sair muito bem na foto, sabe? Ele é aquele que queria, numa foto de muitos, queria se sobressair. Sair bonito, sair estampado, mas diante dos homens, sem qualquer preocupação se estava aparecendo bem diante de Deus. Como se os homens aqui fossem seus juízes. Em Mateus 23, abra a escritura para você acompanhar. Mateus 23, versículos 5 a 7. Jesus disse assim: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens. Eles queriam sair bem na foto, diante da turma que estava olhando. Serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, porque aparecem as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Mestre. Então eles chegam e inchavam o peito. No versículo 23, está escrito assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, porque isso era notório, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Quer dizer, o miolo eles desprezavam e apresentavam a casca. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de rapina e intemperança. O negócio deles, irmãos, era aparecer diante dos homens. Mas, irmãos, a Escritura afirma que não podemos nos justificar nós mesmos. É Deus quem nos justifica. Não tem aquele versículo do hino de Paulo em Romanos 8:33? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? O que é que ele diz? É Deus quem os justifica.
Não sou eu que me justifico a mim mesmo. É Deus quem me justifica. Mas o fariseu tinha, o judeu de forma geral tinha isso, irmãos, porque o fariseu pensava dessa forma e ensinava ao judeu a se justificar diante de Deus pelo seu próprio esforço. Quando os apóstolos estavam pregando ali no livro de Atos, sempre eles fizeram isso, irmãos, com veemência. Em Atos 13, por exemplo, Atos 13, 38 e 39, veja como o apóstolo Paulo aqui desfez, com palavras duras, esse engano. 38 e 39 de Atos 13. Tomai, pois, irmãos, conhecimento. Irmãos aqui são irmãos judeus, viu? De que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste é Jesus. E por meio dele, de Jesus, todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Não foi vocês não bateram de frente? Então é por meio da confiança em Cristo que você é justificado. Qualquer tentativa de justificação pessoal é mera presunção, mera ilusão. O poeta dizia assim: para minha justificação, o esforço meu foi todo em vão. Não adianta. Os fariseus se apresentavam diante dos homens como estando, irmãos, na mais perfeita obediência à lei de Deus, mas era tudo fachada. Por dentro eles eram exatamente o contrário daquilo que mostravam por fora. Era tudo falsidade. Daí a Escritura conclui que ninguém pode se justificar diante de Deus por obras da lei. Romanos 3, 20. Ninguém pode se justificar diante de Deus por obras da lei. Somente Deus pode nos justificar. Nós não podemos nos justificar a nós mesmos. Os fariseus incorriam nesse grave erro de consequências eternas. Jesus está dizendo aqui: vós sois os que vos justificais a vós mesmos. E o segundo erro, diante dos homens. Irmãos, a outra coisa que a nossa justificação precisa ser é diante de Deus e não diante dos homens. Romanos 3, 20 está escrito assim. É uma coisa bem básica, né, irmãos? Visto que ninguém será justificado diante dele. Diante dele é diante de Deus, por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, o pecador precisa ser justificado diante de Deus. É diante de Deus que a nossa justificação acontece. Nós só nos justificamos diante dos homens, irmãos, quando damos satisfações aos nossos pais, a professora que a gente chega atrasado, não fez o dever, precisamos nos justificar, no tribunal humano, coisas desta vida. Mas justificar-se diante de Deus, irmãos, é algo que envolve o nosso pecado, o nosso crime contra Deus, incluindo aqueles pecados mais ocultos, aqueles que somente nós e Deus sabemos. Não sabe o nosso cônjuge, não sabe o nosso pai, não sabe o nosso pastor, não sabe autoridade nenhuma, só Deus conhece. Quantas pessoas, irmãos, nesta vida saíram dos tribunais inocentadas? Saíram dos tribunais inocentadas, mas completamente culpadas diante de Deus, que vê os corações. Os juízes as absolveram, saíram dos tribunais humanos completamente livres, porque elas não conseguiram, porque elas conseguiram ludibriar a autoridade humana. Mas quem consegue ludibriar a autoridade divina? Quem consegue? Por isso que a nossa justificação precisa ser diante de Deus. E o esforço dos fariseus era se justificar a si mesmos diante dos homens. Os fariseus incorriam nesse erro gravíssimo, erro de consequências eternas. Queriam se justificar diante dos homens como se os homens fossem as autoridades que os aprovariam para a vida eterna. Então, é grande perigo. Jesus está dizendo nesse versículo: a avareza conduz os homens a dois erros graves. Primeiro, tentar se justificar a si mesmo, e tentar se justificar diante dos homens. Coisa que não existe na realidade espiritual. Vejam que perigo representa a avareza. Essa foi a segunda lição. Os perigos eternos da avareza. Primeiro, está lembrado? Ela conduz o avarento a desprezar a palavra de Deus. Segundo, ela engana o avarento com outro modo de justificação,
que não vai apresentado na Escritura. O terceiro erro grave que a avareza conduz o pecador, ela mantém o avaro debaixo da abominação de Deus. Deus olha para o avarento e o enxerga como idólatra. Os irmãos sabem que a idolatria na Escritura é chamada de prostituição espiritual. Deus chama de prostituição espiritual. É quando o homem está apegado a um ídolo mudo, impotente, de pau e pedra, de papel, de metal, que não pode salvar, que não pode perdoar. Deus abomina aquilo. Na segunda frase do versículo 15 está escrito assim: mas Deus conhece os vossos corações, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. Olha ao seu redor, meu irmão. O que é elevado entre os homens? O que é que as pessoas mais valorizam? Primeiro, se a pessoa é rica, se é famosa, se é destaque na mídia, se é bela, se é sarada, se é famosa, se tem prestígio, se é simpática, se é carismática, se faz boas obras, se faz grandes promessas. Quer dizer, as pessoas, irmãos, olham eminentemente o que está do lado de fora, é a casca. Valorizam os outros pela casca. E se impressionam facilmente com esses aspectos, todos ilusórios. Mas quando Deus olha, e quando o crente olha com os olhos de Deus, com os olhos da Escritura, aí ele vê a realidade. Por exemplo, com o que é que Deus se impressiona? Vamos falar sobre a beleza. Deus diz assim: enganosa é a graça e vã a formosura. Olha aí, irmãos, atrizes, atores, de quando éramos jovens, Brigitte Bardot, Alain Delon, murcharam, todos murchos, doentes, todos já morreram, se desintegraram. E quem deu a beleza? Deu com os burros na água. Enganosa é a graça, vã a formosura, Provérbios 31:30. Quanto aos famosos, homens famosos, poderosos, ele disse que se nós observássemos, notássemos, que ele não chamou a si muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. 1 Coríntios 1, 26, 29. Vamos olhar a nossa realidade. Onde estão os poderosos? Nós somos pessoas simples, modestas. Ele não chama os poderosos, estamos lá de fora. Estamos aqui, uma comunidade de pessoas simples. Não é verdade? 1 Coríntios 1. Ele disse isso, 26 a 29. Olha, irmãos, no meio de vocês, se eu chamei muitos poderosos segundo a carne, chamei não. Chamei simples. Então Deus não valoriza os poderosos desse mundo. O que foi que ele fez com Nabucodonosor? Transformou num bicho, botou para comer capim lá no cercado, até que reconhecesse que Deus é que domina. Quanto aos grandes feitos dos homens, ele diz que, embora as suas boas obras sejam importantes, elas não contribuem com absolutamente nada para a salvação deles. Segundo Reis 10:30, Isaías 64:6, conhecemos, nossas obras são tratos da imundícia. Quanto àqueles que fazem promessas e impressionam o povo, são os políticos, né? Ele diz: ninguém é obrigado a prometer, mas se fizer uma promessa vai estar obrigado a cumprir. Eclesiastes 5:5, melhor é que você não cumpra, melhor que você não prometa, do que prometer e não cumprir. Deus olha para o político que faz promessas, irmãos, e não cumpre, não vale nada. Aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A beleza que nós celebramos, Deus abomina aquilo. É vã, isso é ilusão, enganoso. Quer dizer, o padrão de juízo que Deus usa é o inverso do que o homem usa. Aquilo que os homens veem e admiram nos fariseus é uma abominação aos olhos de Deus. Por isso, dessas duas palavras de Jesus, a abominação. Abominável é algo asqueroso, imundo, repugnante. Deus olha assim, sente repulsa daquilo, ele não pode suportar.
Por exemplo, as pessoas costumam ovacionar o rico. Mas o rico é avarento. E as pessoas se impressionam com a quantidade de dinheiro e bens que ele acumulou. Ah, fulano é muito forte. A gente ouve essa frase comum todos os dias, irmãos, no dia a dia. Ah, fulana é poderosa, muito forte. A Escritura denuncia o caso de um homem que gastava o seu tempo se elogiando a si mesmo, fazendo bem somente a si. Quer dizer, numa tremenda ação egoísta. Porém, mesmo assim, ele tinha ao seu redor pessoas que o aplaudiam. Um cego cercado por cegos. Como é que pode? O sujeito só faz o bem a si, só elogia a si, e ainda contando com a súcia de bajuladores que lhe davam glória, porque ele estava fazendo exatamente isso, consigo, nada para eles. Salmo 49, Davi denuncia esse camarada, e o fim que Deus deu a ele. Ele vem falando no Salmo 49 sobre as coisas vãs que o ímpio procura, né? E uma delas é enriquecer. Aí no versículo 18, o salmista disse: ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo. Irmãos, como é que pode? O sujeito passou a vida se glorificando a si mesmo. Eu sou bom, eu sou inteligente mesmo, eu sou rico, eu sei ganhar dinheiro, eu sei fazer as coisas. E quanto mais ele dizia, mais ele acumulava dinheiros. E uma corja, irmãos, de bajuladores batendo palmas, o louvando porque ele estava fazendo bem a si mesmo. Que absurdo isso, irmãos. Para um absurdo desse, tem que ter uma punição severa. Versículo 19: irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz. Esse é o destino deles. Aquilo que é elevado entre os homens é abominação para Deus. O povo aplaudindo o avarento porque ele está fazendo bem a si e se louvando a si. E Deus pega o avarento e manda para as trevas. Porque Deus abominou aquela condição dele. Enquanto os homens louvavam, Deus abominou. Os fariseus eram assim, amantes dos bens materiais, do dinheiro, sem ter qualquer preocupação se estavam ou não agradando a Deus, se estavam ou não cumprindo a sua lei. Isso não importa. Eles transformaram o templo de Javé no Monte Sião, numa casa de comércio, uma casa de câmbio, para atingir, para satisfazer, irmãos, a sua sanha por dinheiro, a sua ganância. Marcos 11, de 15 a 18, quando Jesus chegou lá, pegou o chicote, botou tudo abaixo, derrubou as mesas, pagou o dinheiro. Se a casa de meu pai será chamada casa de oração para todos os povos, e vocês a transformaram num covil de ladrões e salteadores. Eles se aproximavam das viúvas, irmãos, como quem iam cuidar do espólio delas, para que ninguém se aproveitasse. Era esse o argumento. Mas eles eram os primeiros a roubar as viúvas, e para o justificar faziam longas orações. Jesus já anunciou em Mateus 23, 14. Eles liberavam as pessoas de ajudarem os pais idosos, contanto que dessem os dízimos, que vinham para o tesouro deles. Se você der o dízimo, então está liberado de ajudar o seu pai idoso. O pai lá passando fome, Marcos 7, 11. Ao invés de ensinar os judeus a fazer as duas coisas, façam as duas coisas, mas não. Está garantido o dinheiro deles, eles não querem nem saber dos outros. Essa sanha, irmãos, deles por dinheiro, por bens, os levava a ridicularizar as exortações de Jesus quanto à avareza. E isso os mantinha debaixo da abominação de Deus. Deus olhava para aqueles homens e os abominava, irmãos. Deus os considerava abomináveis, repulsivos, imundos, asquerosos. E é assim que Deus continua considerando até hoje. E vai continuar considerando até o fim do mundo os avarentos abomináveis. Por isso que o crente deve fugir da avareza como quem foge do inferno. Essa foi a terceira lição.
Os perigos eternos da avareza. Gravou. Ela conduz o avaro a desprezar a palavra de Deus. Ela conduz o avarento a criar outro modo de justificação que não apresentado na Escritura. Ela mantém o avarento debaixo da abominação de Deus. E a quarta lição, ela condena o avarento pela própria lei que ele descumpriu. Versículos 16 e 17. Jesus disse assim: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus. E todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. A Escritura apresenta dois modos pelos quais Deus se revelou. O primeiro é a lei. E o segundo é o Evangelho. Deus usou Moisés para se revelar ao homem pela lei. E Jesus para se revelar ao homem pelo Evangelho. Pela lei, Deus estabelece perfeita justiça que devemos seguir. E que somos devedores. Por exemplo, lá no Monte Sinai, quando os 10 mandamentos foram apresentados assim, que o povo viu o caráter de Deus ali na lei. Deus é isso aqui, é. Misericórdia. E eu? Quer dizer que eu sou devedor de agir dessa forma? Exatamente isso. Moisés dizia ao povo, exatamente isso. Então o povo conheceu, irmãos, o caráter perfeito de Deus e conheceu o seu débito para com Deus, de agir da mesma forma. É isso que ele quer, é isso que ele é isso que ele gosta, é isso que ele exige. Então, nesse esforço de obedecer ao Senhor, cumprindo a lei, o homem vai constatar que é totalmente incapaz, plenamente incapaz, inapto de satisfazer a Deus cumprindo essa tarefa. Aí surge o Evangelho, que é o método de Deus para salvar pecadores pelos esforços não do pecador, mas de outra pessoa. Foi pelo Evangelho que Deus mostrou, apresentou ao mundo o seu Filho perfeito, o qual cumpriu toda a lei de modo irretocável. E a quem os pecadores devem recorrer. Porque além dele fazer isso, de ter cumprido a lei, de ser justo diante do Pai, ele distribui aquela justiça dele a pecadores que correm para ele. Ele distribui. Tornando aqueles pecadores diante do Pai tão justos quanto ele. Verdade é, irmãos, que a revelação do Antigo Testamento pela lei, claro, já apresentava o Evangelho. O Evangelho está totalmente descrito nas páginas do Antigo e do Novo Testamento. Mesmo dentro da lei, ele está embutido o Evangelho. Só que na lei ele está velado. E no Evangelho, revelado. Essa é a grande diferença. Então, nesse versículo 16 aqui, quando Jesus afirma que a lei e os profetas vigoraram até João, ele está dizendo, irmãos, que a revelação de Deus pela lei no Antigo Testamento findou em João Batista, findou. Eu cessei, eu completei minha revelação. O que eu tinha que revelar de mim pela lei, revelei. É isso que ele está dizendo. A lei e os profetas vigoraram até João. João foi o precursor de Jesus. Então, João termina a sua pregação e entra Jesus com a plenitude da revelação. Nós sabemos disso. Mas a lei, a justificação pela lei, nunca foi um método de salvação proposto por Deus. Sabemos disso. Por isso que os esforços do homem deveriam ser no sentido de compreender aqueles tipos de sacrifícios lá de Levítico, do Cordeiro, como sendo a figura de Cristo. E todo judeu que pela fé, que era salvo pela fé, fazia isso. Ele reconhecia que quando estava colocando as mãos na cabeça do inocente Cordeiro, que ele trouxe lá do seu campo, aquilo ali era um tipo de Cristo. Pela fé o Espírito revelava a ele. Ele compreendia isso. Muito mais hoje, que o pecador deve entender que é o Evangelho o método de salvação de Deus. E que ele elimina qualquer tentativa de autojustiça. Jesus disse assim: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus. E todo homem se esforça por entrar nele. Sabe o que significa essa frase aqui? Todo homem se esforça
por entrar nele, é porque não é tarefa fácil, irmãos, para entrar, para compreender a justificação pela fé. Sabe por quê? Porque para compreender, o homem precisa se anular. O homem precisa morrer para si. O homem precisa declarar-se impotente. Ó, eu assino aqui a minha declaração de impotência. Eu assino aqui a minha declaração de demérito. Eu não mereço salvação. Eu assino aqui que reconhecendo que somente Jesus pode me salvar se Ele quiser. Por favor, Ele não me deve salvação. Se Ele me salvar é por favor. Ele está me fazendo um favor. Irmãos, chegar a esse ponto, olha, é um suor. Você descer da sua cadeirinha, está sentado confortavelmente no seu trono, no trono do seu ego, para reconhecer que é preciso morrer. Nós ouvimos recentemente as pregações aqui no aniversário da igreja. Deus exige do pecador morte para poder entrar no reino. É morte que eu quero. Não quero outra coisa não, é morte. Eu quero que você morra. As igrejas, irmãos, estão lotadas de pessoas que nunca compreenderam isso. Precisa assinar o seu atestado de óbito. Sua vontade, seus gostos, seus bens, seu dinheiro. Entregar a sua vida. Deixar pai, mãe, família, tudo que atrapalha. Tem que deixar tudo que atrapalha para poder entrar no reino. E as pessoas estão lá dentro das igrejas, todas agarradas nos seus bens. Nenhuma morreu. Todas no seu trono. Tocou numa delas, olha, sai de perto. Vai ter uma guerra. Não tem crentes quebrantados, humildes, que suportem a afronta. Nem não. São poucos. Esse esforço aqui que o Jesus está falando é o esforço de compreender que é preciso morrer para entrar no reino. O Evangelho exige isso. Ó, Jesus fez a obra de obediência integral à lei. Agora, todo aquele que corre para ele tem que deixar a sua vida do lado de fora. Você não pode chegar aqui com sua vida. Você tem que deixar a sua vida. Essa vida que você tinha, ela não presta. Nada dela se aproveita. Esse deve ser o esforço de cada um. Despojar-se de si. Matar-se a si. Declarar-se nulo. Zero. Então, mesmo com todo esse empenho, escuta agora, mesmo com todo esse empenho e alto custo da parte de Deus em anunciar o Evangelho aos homens, eu digo alto custo porque foi alto custo, meus irmãos. Custou para Deus, o Pai, a vida do seu próprio Filho amado, o inocente Cordeiro. Então, depois desse alto custo tido pelo Pai para apresentar o Evangelho, vem os fariseus querendo continuar com os olhos fixos na revelação de Deus pela lei, desprezando o Evangelho, a plenitude da revelação, que é o suprassumo de Deus para os pecadores. Por isso que Jesus disse, no versículo 17, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. O que é que ele está dizendo? Vocês querem se justificar diante do Pai pelas obras da lei, é? Mesmo ele tendo cessado de se revelar pela lei, quando João chegou, ele parou de se revelar pela lei. E vocês ainda querem continuar? Então tudo bem, presta atenção ao preço. Vocês vão ter que cumprir a lei 100% em perfeição. Estão entendendo? Porque é mais fácil passar o céu e a terra do que meu pai deixar de exigir um tiro, um diacrito, um ponto que se quer da lei para aqueles que querem se justificar diante dele pela lei. Ele vai exigir tudo pelo pé, como nós dizemos. Você vai conseguir? Vai conseguir? Responda! Os fariseus diziam, nós somos justificados pela lei de Moisés. A lei e os profetas. Essa expressão, a lei e os profetas, significa os livros de Moisés, os 5 e todos os 34 que completam os 39 do Antigo Testamento. Os profetas, os salmos, os profetas maiores, os menores, os poéticos. Mas lá fala contra a avareza. Êxodo 18, por exemplo, quando Jétro disse, Moisés, rapaz, você levando esse povo todo, você vai morrer, Moisés. Eleja homens, Moisés, para lhe ajudar. Esse foi o conselho de Jétro, em Êxodo 18. Tá bom, eu vou eleger Jétro, mas quais são os homens que eu devo eleger?
Aí Jétro disse assim, no capítulo 18, versículo 21. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, ó, que aborreçam a avareza. Como é que você vai botar homens para ensinar o povo que são avarentos? Tem que ser homens que aborreçam a avareza. Não pode ser qualquer um. Samuel, um profetaço do Senhor. Profeta de primeira magnitude. Vai morrer. Os filhos devem assumir. Na sucessão profética, na sucessão sacerdotal. Mas os filhos dele, irmão, são uma negação. 1 Samuel capítulo 8. Os anciãos disseram, ó, Samuel, com esses teus filhos aí não dá não para continuar. É melhor você eleger um rei para a gente. E foi esse o motivo pelo qual eles pediram um rei, viu? Capítulo 8 de 1 Samuel, versículo 3, os anciãos chegaram para Samuel e disseram, porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram Samuel a Ramá para pedir que ele elegesse um rei, porque não dá para continuar com esses meninos não, no seu lugar. Esses meninos amam a avareza, eles aceitam suborno. Aceitar suborno para engordar, irmãos, a sua conta bancária. O salário só fica para as despesas e o suborno engorda a conta bancária e vai acumulando. É um avarento. É dos filhos dele. Teve uma época que Jerusalém, a capital, irmãos, da religião, a famosa cidade de Deus, estava repleta de cidadãos avarentos. Os homens eram avarentos e estavam criando os seus filhos na ganância. Repassando aquele... Meu filho, olha, você tem que ser assim, meu filho. Senão você não vai angariar nada. E tudo que eu amealhei, você vai botar abaixo, meu filho. Se você não for ganancioso, tem que ser ganancioso, meu filho. Os homens ensinavam assim. Jeremias, capítulo 6. Deus denuncia esse ensino. Jeremias, capítulo 6. Versículos 12 e 13. A partir do versículo 11. Veja que o título do bloco é As Iniquidades de Jerusalém. É a cidade santa, né? A cidade de Deus. A famosa. 11. Pelo que eu estou cheio da ira do Senhor. Estou cansado de a conter. Derramá-la-ei sobre as crianças pelas ruas e nas reuniões de todos os jovens. Louvorzão. Porque até o marido com a mulher serão presos e o velho com o decrépito. As suas casas passarão a outrem, os campos e também as mulheres, porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até ao maior, cada um se dá a ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Então, até os jovenzinhos, irmãos, adolescentes, dados à ganância, aprendendo com os pais, irmãos, aprendendo com os pais. Aprendendo com os pais. E Deus vai lançar pesado juízo. Então, vejam, essas passagens que eu citei são da lei e dos profetas. Os livros que os fariseus amavam e diziam, nós cumprimos. E Jesus diz, e aí, fariseus? Os livros da lei dos profetas são contra a avareza. E olhe que eu deixei de me revelar por eles, viu? Estou fazendo agora pelo Evangelho. Se vocês desprezam o Evangelho e continuam querendo se justificar pela obediência à lei, terão que obedecer todas as cláusulas. Porque não passará céu e terra sem que eu exija tudo pelo pé. Querem continuar? Assim, irmãos, a avareza condena o avarento pelos próprios livros da lei que ele diz praticar. Como é terrível a avareza. Deixa o homem em maus lençóis. Eu concluo e digo o seguinte, irmãos, não tem jeito. A avareza é idolatria. O avarento é idólatra. É amante do dinheiro, dos bens. E essa característica é de quem vai habitar as profundezas do inferno, sim. Não tem jeito. O alerta da Escritura é para que os crentes
para que façam da avareza algo abominável. Envie todos os esforços para subjugar. Ela está aqui no meu coração. Está no seu também, meu irmão. Eu sinto a avareza aqui no coração. Sinto os efeitos dela, as tentações dela. Eu sinto. Nós não podemos, uma vez salvos, mantermos um procedimento de quem ama o dinheiro e os bens. Exatamente iguais àqueles que vão se perder eternamente. Mas vamos atentar para os conceitos da palavra de Deus. Mudar nossas atitudes e práticas. Sondar o nosso coração. Faça essa pergunta: Senhor, ouvindo a tua palavra, quanto de avareza tem na minha vida, Senhor? Ajuda-me a mortificá-la, a ganância. Fiscalize-se, meu irmão. Sonde continuamente o seu coração, que ele é corrupto e enganoso. Não se iluda, não. Somente a palavra de Deus pode fazer face aos ataques mortais da avareza contra você. Por isso que dizemos: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Vamos encerrar o culto com oração. Baixemos nossas cabeças. Nosso Deus, o Evangelho chegou até nós, Senhor. 2000 anos depois, 50 mil quilômetros de distância de Jerusalém, porque homens liberais, que não foram avarentos, financiaram os missionários, financiaram as igrejas, e as igrejas se multiplicaram. E foi permitido que homens saíssem e pregassem a tua santa palavra. E a palavra foi se expandindo pela boca de pregadores que estavam sendo sustentados por bolsos e mãos liberais. Pessoas, ó Deus, que economizaram nas suas despesas pessoais para sobrar mais, Senhor, para o teu reino. E aqui estamos nós, ó Deus, beneficiados. Mas outras gerações virão após nós. E elas deverão ouvir o Evangelho que nós financiarmos. Nós somos, ó Deus, os responsáveis da vez. Particularmente, ó Deus, na nossa igreja, tu tens deparado oportunidades, portas, ó Deus, tanto em Contagem, lá em Belém, João Pessoa, Recife, Senhor. E todas as portas que tu tens nos deparado, nós temos entrado por elas. Não temos recursos, ó Deus. Somos pequenos. Mas tu moves os corações. E tu levas o povo a contribuir, Senhor, para que a tua obra se expanda. Temos recebido de ti a palavra verdadeira, Senhor. E essa palavra não pode ficar restrita ao nosso coração, às nossas paredes. Ela precisa ser difundida, Senhor. Há muitos cristos e muitos profetas falsos a Deus nesse mundo. Se nós temos a verdade, Senhor, nas nossas bocas e corações, então cumpre-nos, a Deus, gritar o mais alto e o mais longe possível. E para isso precisamos mandar os missionários. Para isso precisamos abrir as congregações, fundar igrejas, expandir, Senhor, a obra. O tempo está cumprido, Senhor. Tua volta se aproxima. Estamos cada vez mais perto, Senhor. Que os nossos olhos estejam focados unicamente nisso, Senhor. Porque o resto, Senhor, é ilusão. É fumaça. Para que possamos compreender essas verdades, Deus. Crava-as a ferro e fogo nos nossos corações, mediante o teu Santo Espírito. Dá que possamos sondar os nossos corações e enxergar, Senhor, o quanto de avareza ele ainda tem, ainda o domina. Que possamos mortificar pela tua graça, pela tua assistência, Senhor. Usa, Senhor, a tua palavra, que nós ouvimos, que nós estudamos, que nós lemos em casa, que nós falamos sobre ela com os amigos, que nós meditamos quando estamos sentados em casa, quando estamos para dormir. Tudo isso, ó Deus, usa como uma carga intensiva, Senhor, benéfica para o nosso coração, para mortificar as nossas tendências malignas e mundanas que ainda existem neles. Graças te damos pela tua palavra, Senhor, que nos exorta, que nos administra, Senhor, que nos orienta, para que possamos viver uma semana, Senhor, nos lembrando daquilo que ouvimos. Guarda-nos nesta semana, Senhor. Abençoa a igreja, Senhor. Guarda os irmãos, protege a vida de cada um.
Ajuda cada irmão a se santificar. Que os irmãos possam estar em comunhão, em união uns com os outros. Abençoa, Senhor, o diácono Oswaldo e o diácono Roberto. Os homens que estão, ó Deus, também na assistência da igreja, à frente, conduzindo os seus destinos. Levanta mais homens aqui, Senhor. Homens de verdade, homens que aborreçam a avareza, que amem a Tua palavra, que tenham o temor do Senhor como foco de vida. E assim os obreiros sejam multiplicados e a igreja se expanda para glorificar o Teu santo nome. Oramos agradecidos a Deus em nome de Jesus. Amém.